E o que era para ter sido uma classificação tranquila, sorrateira e pimposa em cima do já cambaleante Bragantino, tornou-se a cara e a personificação do que chamamos de corintianismo e devemos a Hugo Souza, o nosso goleiro. Corinthians conseguiu a proeza de se apequenar no segundo tempo, de tomar um pipoco no segundo tempo, de diminuir a sua intensidade no segundo tempo, tomou a virada pro Bragantino, refletiu o placar do jogo de ida, acabou levando pros pênaltis e Hugo Souza acabou brilhando. E temos que sim abrir um parênteses para Hugo Souza que... embora vai brotar 500 mil pessoas aqui embaixo depois das minhas frases que eu falei quando o Hugo Souza ia vir, eu falei que eu não traria o Hugo Souza e tal, eu não retiro nada, porque tudo que eu falei do Hugo Souza, eu falei pensando naquela linha do tempo para trás, né, tudo que ele tinha mostrado aqui. Eu não teria trazido ele e que pena pra mim não ter essa oportunidade aí, né, porque realmente são raras as exceções, são raras as histórias, na verdade, de jogadores que chegam e conseguem se mostrar tão identificados, sabe? Que a camisa cai como uma luva, olha só, né? Cai como uma luva para um jogador que mostra ter uma identificação. É óbvio que tem uma história toda para ser construída ainda, é óbvio que é muito cedo, é óbvio que tem muito a ser galgado ainda na história do Corinthians, mas que ele chegou, vestiu a camisa, não tem, sabe? Não dando brecha para ser questionado em nenhum segundo e tem sido aí o principal pilar ao lado do Rodrigo Garro também, que hoje mais uma vez foi importante para mim. Os 2 pontos aí, se há uma esperança, essa esperança tá nas mãos de Hugo Souza e nos pés aí de Rodrigo Garro, então realmente vale ser pontuado. O Corinthians está nas quartas de final da Copa Sul-Americana, assim como também está nas quartas de finais, na verdade, né, da Copa do Brasil contra o Juventude. Agora a gente espera aí o adversário da Copa Sul-Americana, que pode ser o Fortaleza ou o Rosário Central, pelo menos até o momento que eu estou gravando isso aqui, né? 2 adversários são bem complicados, mas vamos por partes. Primeiro, deixa o seu like aqui embaixo, tá? É muito importante, isso aí faz o canal continuar crescendo, para chegar cada vez a mais pessoas chegarem aqui, poder trocar ideia. Isso é sempre muito importante de lembrar aqui, né? Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. 3 coisas que não custam nada e fortalecem demais. Quem tem condição de fortalecer, tem 2 opções financeiramente, né? 2 opções. Tem um coraçãozinho aqui embaixo que é o valeu, qualquer valor é sempre muito bem-vindo. Às vezes você pode mandar 2, vai fortalecer, 10 vai fortalecer, 50 vai fortalecer, ou pela nossa chave Pix que tá na descrição e também aqui no primeiro comentário fixado. Qualquer valor também fortalece. Só se você tiver condição, se não tiver, se limite aí o like que vai dar bom. O jogo. E antes aqui também tem que fazer um outro adendo aqui, né? Muita gente não, pouca gente na verdade, né? Não entendeu o nosso último pós-jogo aqui. No último pós-jogo não tinha o que ser falado. No último pós-jogo eu já tinha trocado ideia com a galera, com a nossa comunidade aqui, que eu falei, mano, quando não tiver mais nada novo pra ser falado nesse atual cenário catastrófico que o Corinthians vive, eu vou simplesmente calar minha boca e vou ficar quieto, tá? E no próximo eu já vou prometer, mais uma vez que não tiver nada novo a ser acrescentado aqui, eu vou passar uma receita de bolo, beleza? Então levem isso aí pro coração e quem quiser copiar a ideia como fizeram por aí, né? Eu vi que teve canal de flamenguista aí que fez, não dando crédito também, já adiante-se e passa uma receita de bolo aí também, que aí vai parecer que eu copiei vocês, beleza? Mas enfim, só pra poder explicar aí pra rapaziada, vai deixando um comentário de vocês aí pra saber o que vocês acharam dessa classificação do Corinthians. O Corinthians vem de uma vitória contra o Red Bull Bragantino lá em Ribeirão Preto, 2-1, num jogo que já era pra ter sido mais tranquilo. O 2-1 lá em Ribeirão Preto, se a gente for pegar e pensar apenas o primeiro tempo, a gente até conversou aqui e falou, pô, o Corinthians poderia ter ganho de 2-0, poderia ter feito um placar mais elástico, poderia já ter trazido a vitória pra Neoquímica Arena de 3-4-0, já com o jogo morto, e aí poder focar 100% na onde realmente importa, que é o Campeonato Brasileiro. Mas não, o Corinthians não é para amadores. No segundo tempo lá em Ribeirão Preto, jogou, se apequenou, puxou o time pra casa, né, pro nosso campo, e o que tá mostrando uma característica muito perigosa do Ramon Dias, por sinal. O Bragantino começou a gostar do jogo, achou um golzinho lá, foi o suficiente para já trazer esperança aqui pra arena. Hoje não aconteceu diferente, né? O Corinthians faz um bom primeiro tempo, realmente agredindo o time do Bragantino, as principais chances, né, com o Matheus Bidu, com o André Ramalho, com o próprio Rodrigo Garro, sabe? Conseguiu realmente agredir e incomodar o Bragantino e ser pouco incomodado. A única grande chance do Bragantino no primeiro tempo
foi uma cabeçada que nem pro gol foi, que o cara, nem lembro quem cabeceou lá, passou ao lado do gol do Hugo Souza, beleza? E aí, ou seja, primeiro tempo nos causa uma certa, sabe, uma familiaridade. Pô, se a gente vai pro intervalo ganhando de 3-1 no agregado, bastava você conseguir ali articular bem o meio campo, conseguir manter um pouco que seja a posse de bola. O time do Corinthians é incapaz de manter a posse de bola, mas não foi assim. Mais uma vez pareceu que o Corinthians comeu uma feijoada da mais braba da minha sogra no vestiário e voltou pesadão, voltou sem ter soluções, e o Bragantino começou a gostar do jogo, numa tirada errada do André Ramalho, que nem foi culpa dele realmente o primeiro gol, a finalização de rara felicidade do Sacha, foi pra mim mais falha da dupla de volantes, né, do próprio Rian e do Charles, que tava na época, não lembro se o Charles já tinha saído e tal, não lembro quem tava ali na frente da área, não pode deixar o cara finalizar com aquela tranquilidade. Finalizou bem, não foi culpa, né, do goleiro, óbvio, né, naquele chute foi muita felicidade aí do Sacha. E aí teve o segundo lance, que foi o cruzamento que o Lucas Evangelista, eu acho, não lembro mais quem fez o gol do Bragantino também, não importa, de cabeça, né, onde o Corinthians deixa a desejar também, e chamando o time do Bragantino pra cá. E aí aconteceu isso, o Corinthians foi lá, puxou o Bragantino, tomou a virada, e quando tomou a virada, aí falou, ah tá, eu tenho que jogar também. Aí voltou a jogar normal como tava jogando antes, sabe? Qual que é a brisa ali, né? E teria sido uma sensação muito pior se pelo detalhe dos pênaltis e pela grandeza do Hugo Souza a gente tivesse sido eliminado. Então a gente estaria aqui muito mais puto, estaria todo mundo xingando, porque os problemas aconteceram, né? E de maneira bem específica desse jeito aí, o Corinthians jogando muito mal o segundo tempo. Acaba que o Corinthians não consegue achar mais nenhum gol, fica por isso mesmo, 2-1 lá, 2-1 aqui, acaba indo pros pênaltis. Aí nas cobranças de pênalti, né, vamos falar só sobre... Eu pego as notas aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as notas, né, e eu passo as notas antes das cobranças de pênaltis, porque eu não vou julgar o atleta, a menos que seja positivamente, na cobrança de pênalti. Então não vai retirar ponto da boa partida que o Rian fez por conta do gol que ele errou, do pênalti que ele errou. Ele deve a vida pro Hugo, viu? Porque a galera ia querer pegar ele pra Cristo aí. E o André Ramalho também. O André Ramalho fez uma boa partida, uma partida justa, e ter errado o pênalti é meio que detalhe. É lógico, o goleiro assim acaba se destacando mais. Tanto que na hora que eu fui dar o melhor da partida aqui, ainda falei pra primeira dama antes da cobrança, falei assim, pra mim Rodrigo Garro, o melhor jogador da partida. E Hugo, pô, nota 9 também, né? Vai ser difícil aí pro passar o Rodrigo Garro. Aí, de repente, o Hugo simplesmente pega 3 bolas decisivas. Aí não tem como. E pra mim, o André Ramalho bate mal, sabe? Pegou muito embaixo da bola. E o Rian também bate mal. Sentiu a pressão de bater pênalti na arena. E o Hugo Souza, mais uma vez, foi extremamente decisivo. E agora a gente espera o adversário para as quartas de final. O que eu penso sobre as Copas? Já falei isso aqui algumas vezes. Eu não abriria a mão das Copas em nenhum momento. Lá no início do ano eu falei que o teto do Corinthians poderia ser, nas Copas, oitavas de final no máximo ali. Seria o que a gente esperava num ano de reconstrução. Já superou nas 2 Copas o que eu considerava como teto. Eu não abriria a mão das Copas porque o Corinthians ficou 2 meses focado só no Campeonato Brasileiro e acabou ficando com 25% de aproveitamento. Então não vai ser, sabe, pensar na Copa, não pensar na Copa lá, tá? A situação no Campeonato Brasileiro tá melancólica, então eu não abraçaria esse discurso, sem contar que tem a parte financeira também, que é muito importante. A Conmebol, por exemplo, paga em dólar, é um título que a gente não tem, dá vaga direta pra Libertadores do ano que vem, dá vaga direta pra Recopa do ano que vem, dá vaga direta pra aquele campeonato que pega o campeão da Europa League também, enfim, tem muita coisa, sem contar, como eu falei, a parte financeira, o prestígio, enfim, tem muita coisa aí que não vale a pena abrir mão. Vamos para as notas aqui, tá? Que golaço do Rodrigo Garro também, né? Muito bem, né? Sabe, mais uma vez o Rodrigo Garro se mostrando ser um cara extremamente decisivo. As nossas esperanças para mim estão nos pés do Rodrigo Garro e nas mãos aí do Hugo Souza, que é quem realmente dá esse brilho diferente aí pro Corinthians. E aquele lance do soco? Interessante, né? A primeira dama falou aí, não deu provavelmente pra ouvir. Ela falou do lance que deveria ter sido expulso o jogador do Red Bull Bragantino, né? Aquela foi uma agressão que simplesmente passou batido. Passa batido porque a arbitragem da Conmebol, a arbitragem sul-americana como um todo, brasileira, paraguaia, colombiana, chilena, tal, tudo uma porcaria, tudo uma bosta. Como é que passa batido aí uma agressão em cima do Charles, beleza? Então fica aqui o registro de mais uma vez uma arbitragem melancólica e como a gente ganhou, acabaria passando batido numa dessa.
Tá bom? Então, Hugo Souza, nota 10. Não tem como não dar nota 10 pro Hugo. Beleza, tava nota 9 até a cobrança de pênalti. Aí já tava bom. Aí melhorou depois, né? Depois melhorou. Nota 10, mais uma vez. Hugo Souza, ele tem oscilado desde que ele estreou com o Corinthians entre melhor da partida e um dos melhores da partida. Ele não teve uma partida mediana. Não teve. O que diz muito sobre o nosso time, claro, né? De ser um time extremamente vulnerável, mas diz muito também sobre o quanto essa contratação ela tem funcionado. Tem sido uma contratação pontual, mais uma vez. Eu não retiro nada do que eu disse antes aqui, eu ainda tenho uma frase que vai me perseguir provavelmente pro resto da vida, espero que persiga mesmo, que é assim, ó, se a gente depender do Hugo Neneca pra não cair pra segunda divisão, a gente vai estar na segunda divisão. E é justamente o contrário. Se a gente depender de ficar na primeira divisão do goleiro, a gente vai ficar na primeira. Se tiver nas mãos do Hugo Neneca ali, a gente vai realmente. Parabéns aí ao Hugo. E que bom que dessa aí foi tiro na água no nosso Batalha Naval. Então, nota 10 para Hugo Souza, melhor jogador da partida. Lógico que vai ter uma menção honrosa ao Rodrigo Garro também, que pra mim fez nota 9 aqui. Mas eu não cheguei lá ainda. Ramalho, nota 6, uma partida justa do Ramalho. Lembrando que eu desconsidero as cobranças de pênaltis. O Gustavo Henrique fez uma boa partida também. Eu tô gostando. Pra mim, hoje, o Gustavo Henrique, ele é titular. Pra mim, hoje, essa zaga que começou é uma zaga titular. O Félix Torres seria banco do Corinthians hoje. Ramalho jogando realmente aberto pra direita. Teve oportunidade de finalização. Algumas, inclusive uma espécie de voleio ali. Nota 6 pro Ramalho, 6 para o Gustavo Henrique, que fez uma partida justa. E 5,5 pro Kaká, que fez uma partida de mediana para boa também. Fagner e Matheus Bidu. As nossas laterais eu sempre acho deprimentes aí, né? Mas quando joga o Fagner tem saudade do Mateuzinho, quando joga o Mateuzinho tem saudade do Fagner, quando joga os dois tem vontade de morrer. O Fagner fez uma partida justa, vamos falar justa aqui que vai ficar bom. Nota 5,5 pro Fagner. Matheus Bidu, nota 5,5 também. Matheus Bidu oscilou entre bons e maus momentos na partida. Teve um cruzamento do Fagner que ele chega finalizando de primeira e obriga o goleiro a fazer uma defesaça, bola difícil de pegar. No lance seguinte, ele tem uma péssima tomada de decisão num contra-ataque, onde ele deveria abrir, onde estava livre para a direita, acho que era o Giovani ou o Garro que estava passando, ou o Coronado, não lembro. E aí ele tenta forçar uma bola assim. Ele teve bons e maus momentos aí, o Matheus Bidu, por isso estou dando uma nota 5,5. Charles, nota 5,5 também. Pra mim fez uma boa partida defensivamente. Ofensivamente ofereceu muito pouco. Charles, nota 5,5. Rian, nota 6, uma boa partida, pra mim foi o grande pilar defensivo ali como marcação, aparecendo pra poder dar o primeiro combate, subindo a marcação às vezes e tendo um bom tempo de bola, nota 6. Na hora que ele foi cobrar o pênalti eu falei o seguinte, mano, de todos os caras que poderiam errar pênalti no Corinthians aí, a molecada não pode errar, porque a torcida já precisa de muito pouco aí pra poder fritar a molecada, e justo o Rian foi lá e errou, ficou muito mal, depois eu vi no finalzinho ali ele ajoelhando com o Hugo e tal, agradecendo, e tem que ajoelhar mesmo, deve a vida ao Hugo aí, porque a vida é complicada. Nota 6 então para o Rian. Coronado, nota 5,5. Talvez dessa nota aqui uma parcela de vocês discorde aí. Eu vi o Coronado muito pouco efetivo na partida, finalizando muito pouco, sabe? Aparecendo muito pouco para dar opção ofensiva. E o Rodrigo Garro, para mim, foi o expoente no meio campo. Rodrigo Garro, nota 9. Só não foi o melhor jogador da partida, mas merece a menção honrosa por conta do Hugo ter sido fundamental ali mesmo, né? Giovani. Giovani, para mim, nota 2. Peraí. Giovani. Nossa. Vou cortar não, vai direto. Giovani, nota 2. Péssima partida do Giovani. Teve 2 finalizações e eu tava assistindo pela ESPN. E aí o narrador, na hora que o Giovani finaliza a primeira, ele abre pra esquerda e finaliza. E aí o narrador fala mais ou menos assim: pô, o Giovani finalizou de esquerda? Não é a forte dele, né? O Giovani é literalmente canhoto, então é literalmente a perna forte dele ali. E aí eu acho que ele quis, pra tentar passar um pano assim pro narrador, eu acho que ele tentou falar que o Giovani não costuma finalizar de fora da área. Mas não sei se foi isso aí mesmo que ele quis dizer, não. Nota 2 pro Giovani, péssima partida do Giovani. Mateuzinho, nota 3. Você percebe que com as modificações o time do Corinthians não conseguiu realmente fazer com que o time continuasse efetivo como foi no primeiro tempo.
não solucionou também os problemas que apareceram no segundo. Mateuzinho, nota 3, pouco efetivo. Breno Bidon, nota 3,5, quase não vi na partida. O Pedro Henrique, nota 3,5, entrou no lugar de Giovani, foi um pouquinho mais efetivo que o Giovani, mas muito pouco também. E o Wesley, pra mim, o pior jogador da partida, nas oportunidades que teve de pegar a bola. Não tô nem considerando o pênalti, né, cara? Na primeira bola ele dá aquela corta pra trás e cruza pra ninguém, cruza direto pra linha de fundo, o cara não tem noção de peso de bola, perde as outras duas bolas, não tem nada, simplesmente não tem nada. Tô dando nota 1 aqui porque ele participou do jogo, então é nota de participação, tipo medalha de honra ao mérito que você recebe na escola, tá bom? Corinthians está nas quartas de final. Agora é pensar no Campeonato Brasileiro, porque a gente tem 3 jogos aí que vão ser muito complicados, tá bom? E que jogue igual jogou o primeiro tempo aqui na Arena contra o Red Bull, e joga como jogou o primeiro tempo lá no estádio de Santa Cruz, em Ribeirão Preto, contra o próprio Red Bull também. São dois exemplos que a gente tem aí que pode dar um pouco de esperança. Não vai ser fácil jogar com 3 times seguidos do G4, 2 jogos fora de casa, mas vamos deixar para comentar sobre isso futuramente. Depois do jogo do Fortaleza, se por acaso eu aparecer aqui passando uma receita de bolo, é que deu muito ruim. Então se a gente torça pra eu estar falando da partida, tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo, pode me xingar aí à vontade, como vocês já costumam xingar aí uma parcela de vocês. Se inscreva no canal, é muito importante. E quem tem condição de fortalecer pra fazer o canal continuar existindo, tem a chave Pix no primeiro comentário fixado e o valeuzinho aí também de R$2 a R$1.000, o quanto não for apertar no seu bolso aí fortalece. Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians e contra rival é poucas ideias, tamo junto, é nóis.